Olá, pessoal, queridos, estou aqui com o Dr. Moacir Petrocelli. Dr. Moacir, aula 2 sobre método único do registro de imóveis Opa! simplificado. Maravilha, doutor Vitor. Que alegria estarmos juntos em mais uma oportunidade. Aos queridos alunos também, nesse nosso segundo encontro dessa caminhada nossa do registro de imóveis simplificado. Nosso objetivo é destrinchar para vocês e apresentar aquilo que efetivamente estamos propondo a fazer com vocês, a passar de maneira acessível a informação de um tema extremamente complexo como o registro de imóveis. Já tivemos a oportunidade de falar no encontro anterior de como a matéria se potencializa na prática, para quem serve o curso, se é só para titular da delegação, se pode ser feito aí por alguém que qualifica título, está na condição de escrevente, auxiliar, advogado. A gente viu que o público ele é o mais variado possível. Nós procuramos amenizar as dificuldades de compreensão da matéria, de modo que vocês possam ter acesso, seja lá qual for a sua posição dentro do direito registral imobiliário. E é isso que a gente está aqui para falar também um pouquinho hoje do método, como a gente aplica isso no dia a dia do curso, o que a gente está propondo para vocês. Essa é a nossa missão hoje, doutor Vitor. Porque nós temos uma heterogeneia, né, pessoas muito diferentes quanto ao conhecimento, e a gente tende a satisfazer todas elas. Então, nós temos pessoas que começaram agora, pessoas que já depuseram, que a gente viu, que já são registradores e tal, já estão na área, outros qualificando, outros estão na advocacia extrajudicial e tem um outro foco e tal. E aí, realmente, a nossa preocupação, doutor Moacir e eu, sempre foi, vamos criar um método teórico e prático que possa agregar realmente conhecimento para que aquele que inicia possa ter segurança para avançar e aquele que está avançado possa se potencializar mais e desenvolver mais e trabalhar de forma mais abrangente ainda e começar a trabalhar com especificidades, né? Porque são tantos anos, o doutor Moacir já mencionou no encontro anterior, mais de 10 anos que ele tem de experiência. A gente tem na docência, como corregedor do extrajudicial, também um período mais ou menos assim, similar a esse, na verdade, na corregedoria, que foi mais ou menos esse, um pouco mais de 10 anos. E na docência, uns 30, né? E canalizar tudo isso, obviamente, para trazer uma resposta que a gente tem visto muito satisfatória. E é legal isso, porque como a gente está no curso 3.0, a gente tem a possibilidade de falar uma coisa que é verdade, que é uma resposta positiva de pessoas que antes eram delegados de polícia, delegado federal, o sujeito era eventualmente juiz aposentado, o outro é realmente registrador de imóveis, que até falou aqui, outro era escrevente, outro é advogado, e a gente vai ter bastante encontros, principalmente em algumas lives com advogados para trabalhar, exatamente, inclusive no terceiro encontro foram falar de bônus, tem bônus específico só para isso. Então, doutor Moacir, como é que nós começamos a questão dessa metodologia geral aí? Não, maravilha, doutor Vitor. Exatamente essa nossa proposta, né? A partir do público bem delimitado, né? Que todos podem ter acesso a essa informação. Muitos advogados, eu tenho tido contato muito com o pessoal da advocacia extrajudicial e eles têm me relatado a dificuldade de compreender aquilo que é a essência do registro de imóveis, por que o registrador, por vezes, toma aquela posição, ou porque faz um determinado tipo de exigência, até onde uma exigência ela é razoável, ela é cabível, né? Então, esse tipo de abordagem, o nosso método, né, que vem sendo aprimorado, isso também é importante falar, né, doutor Vitor? A gente está entrando na terceira edição do curso e a cada edição a gente vem procurando trazer uma novidade, procurando atender a um nicho, por vezes, que num primeiro momento pode ter não percebido a necessidade de participar da nossa jornada, enfim, essa experiência que a gente vem galgando com o decorrer dos lançamentos anteriores, das turmas anteriores, isso nos permite aprender, né, compreender melhor a necessidade desses alunos. E a gente está aqui para isso, para mostrar para vocês como é efetivamente esse método. Como vocês sabem, né, o Dr. Vitor, já falamos bastante aqui no primeiro encontro, ele fica responsável por essa questão um pouco mais acadêmica, mais pedagógica do curso, passando a experiência dele como juiz corregedor, a experiência como professor de direito civil. Então, a gente pega um instituto
civilístico, né, do direito privado. Vamos pegar aqui o nosso exemplo da hipoteca. Então, a gente vem lá do direito romano, mas trazendo aquilo que efetivamente importa. Por que no frigir dos ovos, no final do dia, né, o problema registral é aquele? Porque tem uma razão de ser, porque aquilo tem um respaldo, e não é de hoje, a gente pode extrair isso lá das origens do Instituto. Então, esse raciocínio, a formação, a projeção desse raciocínio potencializa sobremaneira a forma como você vai compreender o registro de imóveis. Então, como eu até havia comentado no nosso primeiro encontro, nós temos uma preocupação, e isso eu vejo muito no dia a dia aqui da serventia, dos operadores que militam no extrajudicial compreenderem a essência da instituição, né? Para que serve? Por que é mais importante que o título esteja agasalhado no registro do que fora dele, né? Então, recentemente, doutor Vitor, até tive um caso bem interessante, era um contrato de locação em que a finalidade da locação era para que uma empresa aqui da cidade instalasse a produção de energia elétrica fotovoltaica em um imóvel localizado e cadastrado no INCRA e registralmente também como imóvel rural. Então, veja, o objeto da locação, ele era tecnicamente um objeto para fins urbanísticos, né? Não tem nada de agrícola nesse sentido, nada de finalidade do agronegócio, mas, ao mesmo tempo, nós temos vamos dizer assim, uma lacuna legislativa no sentido de que, olha, o imóvel é rural, então a forma como isso poderia ingressar talvez seria sobre o arquétipo de um arrendamento. O arrendamento a gente sabe que ainda, principalmente aqui em São Paulo, a gente não leva para matrícula, né? Então, e as partes, a contratação era volumosa, né? As partes queriam registrar a cláusula de vigência, né? Nem tinham tanto interesse e preocupação em adquirir o imóvel rural. A ideia era manter um contrato pelo prazo de 10 anos para a produção dessa energia fotovoltaica. E aí a gente tem uma lacuna, né? Como é que nós vamos trabalhar com isso? Eu posso registrar a vigência com base na lei do inquilinato, isso é uma questão de locação urbana, isso é uma locação rural pelo fato de ser um imóvel rural. Então, veja, é uma resposta que de subsunção do fato à norma, você não encontra facilmente uma resposta. E qual foi a nossa interpretação que me pareceu a mais razoável para acomodar os interesses em jogo? Olha, não é pelo fato de não ter uma previsão específica de, enfim, ingresso de um contrato dessa natureza em imóvel rural que eu não vou deixar de levar para o folho. É importante o registro da vigência, essa oponibilidade erga omnes. E a finalidade contratual da locação, ela tem um cariz muito mais puxado para o urbanístico do que para o rural propriamente dito, né? Então, eu aplicando esse entendimento, tive a possibilidade de registrar uma vigência nesse sentido. Olha, falar que eu deixei de cumprir a lei? Não, eu cumpri, está lá, previsto na 6.015 o registro da vigência, foi isso que eu levei para o folho, né? Mas apliquei, vamos dizer assim, uma hermenêutica a registrar, um pensamento de registro que deu a razão para que o ingresso do título formal pudesse ocorrer efetivamente no registro de imóveis. Então, veja, um exemplo concreto eu quis trazer para vocês, para ilustrar como a gente lida com esse tipo de abordagem no curso, né? Esse método, ele permite que vocês, a partir do conhecimento teórico, aplique na prática situações que, por vezes, não tem uma resposta direta na lei. Isso é muito comum na prática do registro de imóveis. E aí fica ao critério, ao talante do oficial de registro de imóveis, no momento da qualificação, decidir pelo registro, pelo não registro, né? Ainda que, tomando um outro caso, ainda que eu decida pelo não registro, eu vou ter que fundamentar, né? Porque tem um interesse em jogo e eu preciso apresentar um arrazoado minimamente sustentável, senão o cidadão vai insurgir com isso e, se for averbação aqui em São Paulo, vai para a corregedoria, se for registro em sentido estrito, vai para o conselho, e eu preciso dar fundamento para aquela minha pretensão, né? Então, olha a complexidade que o assunto assume, e é esse método especial de compreensão, de criação de um pensamento registral, um raciocínio que nós vamos apresentar para vocês. Não, e é importante essa menção que o professor Moacir fez, porque realmente a expressão pensamento registral é muito importante, que a gente não desenvolve nada realmente
nos bancos acadêmicos, realmente não desenvolve, a gente desenvolve um pensamento material, mas muito distante do instrumental, isso para os vários viés, pensando no registro imobiliário e tal, que, aliás, é fundamentalmente constitutivo, então os institutos normalmente não existem se não estiverem na matrícula imobiliária, que diz respeito aos direitos reais imobiliários, não é nem uma questão de existência ou de eficácia interpartes, não tem. Então, na verdade, até para compreender melhor, até para poder fazer a leitura melhor de algumas decisões, tanto da jurisprudência administrativa, que é muito bem engendrada, quanto da jurisprudência da jurisdição, do STJ, principalmente, que muitas vezes também e poder entender, até para criticar em algumas situações também, e criar, na verdade, esses vários arquétipos teóricos na cabeça, com base em questões práticas que realmente, como o professor Moacir falou bem, não tem uma resposta imediata, uma resposta correta no primeiro sentido, assim, e tem que levar, na verdade, a uma confluência de institutos, princípios, regras e tal, para devolver ou para praticar, justificar a prática do ato, e isso realmente o tempo vai trazendo, a experiência e o curso, como é um curso que se desenvolve ao longo de um tempo bom, dá tempo até da pessoa que muitas vezes se questiona, como o professor Moacir falou, dentro desse método, é um método que ele se desenvolve também de forma dinâmica no tempo. Então, você vai ter um bom tempo para poder ir raciocinando registralmente e tal. E quando a pessoa vai ver mais para o final, ela já tem um raciocínio registral bem depuradinho, né? Bem substancioso, né? Bem, como a gente fala e tal, específico, né? Que vai levar realmente à possibilidade de se desenvolver na advocacia ou que seja nos concursos e tal, de maneira muito apurada, né? Com certeza, doutor Vitor, concordo plenamente, e a gente vê isso concretamente nos alunos, né? Como eles entram no curso e como eles vão progredindo no raciocínio do registro, no decorrer, no transpassar das aulas, e eu acho que até seria interessante de nós darmos uma olhadinha aqui no depoimento do doutor Cláudio Becker. Ele é registrador lá no Rio Grande do Sul e também está conosco nessa jornada. Ele pode falar um pouquinho mais para vocês se está sendo oportuno ou não para ele, e eu acho que vale a pena a gente observar com carinho. Olá, como estão? Espero que todos bem. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com as aulas do professor Vitor Kimpel. Meu nome é Cláudio Becker, eu sou atualmente registrador de imóveis aqui no estado do Rio Grande do Sul. A minha experiência iniciou no tempo das videoaulas, no ano de 2011, quando eu prestei o 7º concurso no estado de São Paulo. Eu tive a grata satisfação de já ser aprovado no primeiro concurso que eu prestei na época. No entanto, naquele tempo eu escolhi permanecer no judiciário, onde eu era funcionário, onde eu permaneci por 21 anos no estado de Santa Catarina. Posteriormente, eu fiz o concurso de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e tive a grata satisfação de ser aprovado nos 3 estados. Então, eu acho que eu posso falar com um pouco de propriedade sobre a qualidade do curso, já que eu obtive êxito nas vezes que eu prestei. Bom, um diferencial muito importante que eu reputo quanto ao curso, às aulas, professor Vitor e excelente equipe, é que você não vai ser surpreendido. Você chega com confiança para a realização das provas e é mais fácil você surpreender do que ser surpreendido. A abrangência, o conteúdo é muito grande, sempre trazendo as últimas atualizações, as decisões dos tribunais e fazendo hoje com a tecnologia que tem, uma interação com os alunos é muito importante. Então, existe uma proximidade, um carinho, uma atenção que dificilmente você acha isso em outros cursos, em outros locais. Naquele tempo, não tinha essa tecnologia que tem hoje, por exemplo, as aulas do Zoom, onde você troca ideias, onde você interage, isso é muito bom, é muito produtivo. Então, eu vejo como um grande diferencial do curso, além da abrangência, a didática, o método de ensino, que é espetacular, é muito bom. E sem falar, né, que o professor Vitor aquela história do conhecimento empírico junto com o conhecimento científico, é aquela frase que ele tem: como é que funciona isso aí? Como é que é esse negócio aí? Quer dizer, ele busca na origem, ele busca aonde o serviço é prestado, na serventia. E aí traz a prática aliada com o conhecimento científico, então a soma disso só pode ser um resultado de sucesso.
por isso que o curso é o que é, né? Então, assim, eu super recomendo. Eu tenho as obras do professor, inclusive tenho a minha autografada aqui, né? E, então, assim, é uma satisfação poder contribuir e a qualidade realmente é excepcional. As obras do professor, eu tenho o tratado completo, é ferramenta de trabalho. Você, diuturnamente, balcão de cartório, para quem tem experiência, sabe que todo dia aparece uma coisa nova, um fato novo, é uma caixa de surpresas, né? Então, o tratado realmente é uma obra excelente, é uma ferramenta do dia a dia. E o curso, sem sombra de dúvida, é excepcional. Super recomendo. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e bons estudos e até uma próxima oportunidade. Fantástico, né? Fantástico depoimento do Dr. Cláudio Becker, contando um pouquinho da historinha dele aí com os aprendizados, já seguidor antigo do Dr. Vitor, a gente fica muito feliz com isso, né? E eu volto a repetir, sempre é uma grande oportunidade poder compartilhar aí uma sala de aula, como nesse caso, com o professor. Tenho uma admiração tremenda e sempre gosto de frisar isso, porque, de fato, é um grande aprendizado, né? Essa nossa jornada. Como o doutor Cláudio bem colocou para a gente, ele já é registrador lá no Rio Grande do Sul. Pelo sotaque, a gente já conseguiu aferir aí essa grande alegria de estar presente em todos os lados do Brasil, né, doutor Vitor? Isso é uma questão que nos enche de orgulho, né? Quando a gente vai fazer uma live, até pede o pessoal, fala de onde você é. Aí o cidadão lá no Nordeste, hoje aqui tá 32 graus. Aí o outro tá lá no Sul, fala, aqui tá -1. Aí a gente fala, puxa vida, né? Como o Brasil é maravilhoso nesse sentido. E a gente, lógico, nem tudo na vida se resume ao direito, então a gente gosta também de deixar um ambiente mais leve, um ambiente mais agradável para trabalhar. E eu gostaria agora também, já vou passar a palavra para o Dr. Vitor, para ele falar para a gente um pouquinho a estrutura do curso, né? Que foi pautado também nessa parte mais técnica, mais acadêmica, no sentido de espelhar aquilo que foi tratado no volume 5 da obra do Dr. Vitor e da doutora Carla Modina. Então, gostaria de ouvi-lo, querido, a respeito dessa estrutura, como foi dividido esse organograma do tratado, essa obra maravilhosa que está à disposição de todos. Obrigado, professor Moacir. Para mim também é uma alegria, né, como a conjugação desses nossos esforços. E, como eu falei, eu vejo isso, né, além do conhecimento, o professor Moacir ele tem uma disponibilidade, assim, um carinho pessoal, pode falar o que quiser, mas realmente aquilo que a gente vai vendo é verdade, no sentido de dar atenção, de dar importância para aquilo que as pessoas estão pensando, consertar o raciocínio registral de alguns com carinho e tal, também é muito legal, né, que vai acertando essa questão desse raciocínio e tal. E aí, Moacir, o que eu percebo é que quando a gente começou a trabalhar o RI, a gente não imaginava a dimensão. Realmente, acho que nem a Carla, que já tinha experiência, assim, né, como registradora, tinha sido registradora civil, depois ela organizou o registro imobiliário de Vinhedo, nem ela não tinha essa dimensão, tanto que houve realmente um sofrimento imenso e tal, e ela até acabou esperando para ter filho depois, né? Porque, no fim, era tanta coisa ali no meio, que realmente deu tanto trabalho, que era uma trabalheira imensa, porque as coisas não acabavam, para organizar o sumário. Nossa, mãe! E aí, realmente, a gente resolveu dividir a obra e o curso, né? Que acaba tendo um foco na obra, em 4 partes. Acabaram sendo, realmente, 150 horas, mais um bônus, né, que acabou que ainda está em construção, então ele vem andando aí com mais de 20 horas, era para ser 5, mas não dá para fazer, você sabe disso. Qualquer um que fale, eu vou resumir o registro de imóveis em 3, 4 horas, está mentindo, não é possível. Por mais que você queira ir só em aspecto registral, depois até o professor Moacir pode falar sobre isso, não dá, não é possível. Só para trabalhar, na verdade, direitinho a questão da servidão predial, por exemplo, e vai trabalhar. Então, vai imóvel dominante, imóveis servientes, ou imóveis dominantes, imóveis servientes. Só essa discussão que você for ter mesmo e tal, se realmente vai ter que registrar nos dois, se seria registro e averbação, registro no serviente. O Código Civil trabalha de maneira contrária
que para ele o ativo é o dominante, para nós do registro imobiliário, jamais vamos pensar assim. Então, só para você construir um raciocínio em cima disso, e ele sabe de um instituto que é a servidão predial, dentro de um monte e tal, é uma trabalheira imensa, né? Depois até o professor Marcinho pode falar também, estamos pegando só um exemplo, né? O campeão de servidão extraordinária de 20 anos, que tem aquele enunciado que fala em 15, se ele aceitaria fazer em 15, contra o proprietário tabular, que esse é um problema do registrador imobiliário também, que a gente sente essa dor. Toda vez que ele bate contrário ao proprietário tabular, ele está batendo contra tudo que ele faz, que ele acredita e tal. Em algumas situações, obviamente, sim, porque realmente ele precisa ser eventualmente punido, esse titular tabular desidioso, mas muitas vezes não. Então, é uma angústia que eu imagino que se viva diariamente lá e tal, em algo que deveria ser cada vez mais excepcional e que virou cada vez mais regra, né? Então, Moacir, como é que foi feito? A gente trabalhou em 4 partes, né? Acabaram sendo 2 tomos, porque não dava, realmente só o sumário ficou com mais de 30 laudos, e muitos assuntos ainda preciso avançar muito numa outra oportunidade, muitos, porque a gente vai vendo também por experiência algumas questões que vão sendo aos poucos maturadas melhor também, né, para colocar lá. Então ficou uma teoria geral, uma primeira parte não muito grande, que é uma teoria geral mesmo, para definir fundamentalmente conceitos, né? E nela a gente aproveitou realmente para trabalhar os princípios de maneira assim bem segmentada mesmo, muito embora na prática se exijam vários princípios simultâneos e coexistentes, coisa que realmente aí vem a tua parte, por isso que a gente sempre entendeu que deveria ter essa simbiose, para você também não precisar, quando você vai enfrentar as questões práticas, voltar em questões que você supõe que as pessoas saibam, como, por exemplo, a própria questão da cindibilidade do título, de uma permuta, por exemplo, dentro da serventia, requerimento do interessado, então você já vai direto nas questões mais específicas, porque você já trabalha essa ideia, ou mesmo essa última decisão do doutor Anaf, ainda sobre a questão da cindibilidade nas partilhas e tal, dessa possibilidade ou não, né? Então, e tem coisas que a jurisprudência registral vai alterando também, então realmente são questões mais assim. Isso vem na primeira parte, que a gente tentou unir realmente teoria e prática e montar uma coisa dentro da cabeça da pessoa. Depois entra a segunda parte, que é bem a parte sua mesmo, que é a dogmática registral, né? Que aí, como você falava, de toda a estrutura de uma lógica e tal, não só o procedimento registral como um todo, a dúvida registral dentro desse procedimento, mas toda a parte que gera o arquétipo, livros, classificadores e tal. E aí entra até algo que realmente a gente acabou deixando um pouquinho mais para frente, que foi realmente na questão das indisponibilidades, que realmente era um livro que acabou se tornando um sistema digital, né? E aí você recebe um monte de indisponibilidades que você nem vai prenotar quando não diz respeito à tua... Então, são coisas da prática que o dia a dia te mostra, e ele acaba também, por outra vez, trazendo de volta para a via discussão da prioridade registral, que a questão da fila, que eu cada vez me convenço mais que não deveria me importar tanto com a questão da fila, até porque se houver o azar, na verdade, do idoso para um título dele ter chegado depois e ser atendido primeiro, na minha concepção, não haveria nada a se rebater em relação a isso, porque nós trabalhamos exatamente com a ideia do protocolo ser um momento delimitador, mas aí, se você também quiser mencionar um pouquinho ainda nesse nosso encontro pessoal, é uma discussão, assim, que parece que criam-se dogmas, assim, intransponíveis, e é um problema sério que a gente tem. Então, essa segunda parte, ela vem não de uma maneira conjuntural, como poderia ser mais fragmentada em relação à análise desses princípios, da questão da dogmática dos livros e classificadores. A gente tentou trabalhar de maneira também fracionada, mas tentando dar uma certa interação, na verdade, para esses livros e classificadores como um todo, né? E mostrar realmente como é que seria essa operabilidade dos sujeitos, objetos, requerentes, o núncio, poderes que o núncio teria, a questão, na verdade, das apresentações, representações, prática de atos pessoais, atos de terceiros, apresentante, interessado, todas essas relações pessoais e tal, referentes à lei, porque a lei realmente ela faz muito bem de ser assim meio equidistante e não tão específica, até por um lado ajuda bem, né? E aí a discussão do poder normativo de especificar algumas coisas ou não, que também é uma discussão que até hoje tanto os tribunais têm quanto o próprio CNJ, né?
de se imiscuir mesmo de coisas muito específicas. Até lembro do Dr. Dipp, quando ele foi auxiliar a doutora Nancy lá, ele mesmo entendeu que não deveria ter um código nacional, né, notarial, registral, que seriam realmente só provimentos, resoluções em algumas questões. Então, essa também é uma discussão interessante que se tem, as antinomias normativas que se tem, algumas a gente tentou enfrentar, outras não, nessa segunda parte. Numa terceira parte, realmente entra naquele mundo que você até mencionou bem no último encontro, dos títulos, né? Putz. E aí fizemos realmente uma divisão, começamos realmente com modos, com a propriedade como um todo, que é o posse e propriedade, né? Que é o epicentro. Aí trabalhamos realmente com modos originários, primeiro, e derivados da aquisição dessa propriedade, dentro da ótica privada, primeiro como um todo, depois entramos em títulos judiciais, títulos administrativos e tal. Trabalhamos a questão dos títulos em si, a incidência deles dentro do sistema. Alguns até a gente teve muita dificuldade, como, por exemplo, a discussão nos títulos administrativos, a gente teve muita discussão em relação ao confisco, a operabilidade do confisco, questões que realmente, eventualmente, nem têm grande incidência prática, mas é bom mencionar, né? Já que você gostaria de fazer um tratado, você precisa mencionar, muito embora na prática realmente seja muito restrito, né? E outros muito práticos, como a arrematação, a adjudicação, penhora, as averbações premonitórias, executórias, essa tem material, sim, abundante, né? E aí, na última parte, a gente deixou o que a gente seria institutos mais complexos, a gente tentou deixar depois, que foi a questão das reurbanizações e a questão dos loteamentos, urbano, rural, o rural com natureza rural, agrária, urbana, aquilo que mencionava, né? A questão da incorporação e condomínio, e aqui ficou bastante coisa para se trabalhar ainda num futuro e tal, né? E aí trabalhamos bastante a questão do livro 3, até falei para a doutora Carla, vamos deixar o livro 3 um pouquinho assim para frente, para deixar algumas questões que são bem pontuais dele, né? E encerramos com algumas averbações, o engendramento, né? Ele não é imune a críticas, nem as aulas, nem o livro, obviamente, porque quem se propõe a fazer um tratado se propõe a ser criticado, isso faz parte. Algumas partes são mais fortes que outras, também é algo que a gente já tem essa noção. E como até o doutor Moacir ajudou a gente muito na revisão do 3, vai ajudar muito na revisão do 5, porque realmente depois nós vamos ter que consertar algumas coisas que não ficaram muito adequadas, ou coisas que foram alteradas e tal, e além dos erros formais que são comuns, né? Então, mais ou menos seria isso em relação ao módulo, né? As 150 horas mesmo de aula, destacando algumas coisas que até divergi com a doutora Carla em algum momento, outras coisas que a gente diverge da doutrina e da jurisprudência, embora a gente colocou a posição, a gente foi humilde o suficiente para falar, não, fique com a posição. Então, por mais, por exemplo, um exemplo prático, a gente queira que o Zucapião seja constitutivo, como fala, por exemplo, o doutor Brandelli, fala o próprio Silvio Rodrigues, a gente falou, não, a posição deles é muito inteligente, porque deveria ser assim, mas infelizmente é declaratório e tal, como fala até o provimento 65, então a gente fica em questões que não deveriam ser, mas a gente acaba não colocando a posição pessoal em detrimento da posição institucional, né? Que é sempre uma discussão que se tem numa obra que, como acadêmica, poderia ter primado por mais para esse viés, mas não. A gente se preocupou até na aula também de deixar isso muito claro e tal, para aquele que é operador e para aquele que vai prestar concurso, não entrar numa tese minoritária nossa só por questões de vaidade pessoal ou outra qualquer, né? Perfeito, doutor Vitor. Eu concordo muito, principalmente com as considerações últimas que o senhor trouxe. De fato, ficou uma estrutura de exposição considerando a ontologia do nosso sistema, né? É uma coisa que eu gosto muito, quando você bate o olho ali no tratado, no sumário, né, do tratado, você já consegue ter uma visão do todo, e poucas obras têm um sumário tão delineado ali como o tratado do volume 5. Então, isso é de se aplaudir mesmo, porque é um trabalho diferenciado, a começar do sumário. E uma coisa, para também não ficar muito maçante, para a gente não aprofundar muito sobre essas questões organizacionais, mas eu gosto de pensar, doutor Vitor, o registro, né? Então, considerando o nosso sistema do título e modo, né? No ambiente contratual, obrigacional, a gente já tem aquela visão já clássica, principalmente
aqui no Brasil defendida pelo professor Clóvis do Couto e Silva, da obrigação como processo, né, destrinchada ali naquele ambiente analítico, e no modo, né, no registro, eu também gosto de pensar o registro como um processo. Então, se a gente tivesse essa ótica um pouco mais analítica, entender que não é só a questão do título formal, a gente precisa analisar o instituto também no ambiente macro, a gente precisa entender a essência da atividade do registrador, porque ela vai passar no iter procedimental por uma análise, uma filtragem, né, de qualificação. Então, considerando esse amplo leque do registro também como um processo, nós temos uma forma de abordagem muito didática. Isso nos encontros com os alunos, na nossa mentoria, que é uma parte que é a cereja do bolo, na minha opinião, para fechar todo esse raciocínio, que fica muito, muito visível quando os alunos já estão progredindo nas aulas que fazem essa abordagem, né? Então, a gente fica muito feliz de ver como o raciocínio vai encaixando e eles passam a ter uma melhor visão do procedimento do registro e também daquilo que necessita a decisão final, né? A potencialidade do título a registro, o registro em si e o não registro. Então, essa dinâmica como um produto final, ela fica muito mais de fácil compreensão. Então, eu acho que agora a gente poderia dar uma olhadinha também no depoimento do nosso querido aluno, Dr. Márcio Campati, está sempre conosco nas mentorias, participa ativamente. As mentorias são feitas pelo Zoom, depois, na hora que voltar o vídeo, eu posso dar mais uma orientação para vocês, como a gente trabalha essa parte da mentoria. E acho que agora o Marcão podia soltar para a gente o nosso querido Márcio Campati. Bem, eu estou aqui para falar com vocês a respeito do curso RI Simplificado da VFK Educação Oficial. E ele é feito todo com base neste livro do professor Vitor Kimpel e da doutora Carla. E quero dizer da minha satisfação e da minha realização por ter adquirido este curso. E isso tudo por conta do profissionalismo, da dedicação, do conhecimento profundo que o professor Vitor Kimpel demonstra nas aulas ministradas e também por conta dos professores nas aulas bônus que nós temos acesso. Então, fica aqui a minha recomendação para quem está pensando em adquirir esse curso. Muito obrigado. E aí, moça, antes de você fazer o desfecho, até que alguns perguntam, mas por que foi tão importante uma pessoa como o professor Moacir para participar dessa... Porque aquilo que a gente falou, né, o conhecimento, para ser realmente facilitar a compreensão, ele vem de forma estanque. Então, são institutos que são analisados, muito embora alguns premidos por outros institutos já, mas são analisados de forma individual. E como a qualificação em si ela é global, ela é uma qualificação completa, e ela exige, na verdade, a somatória de princípios, a somatória de institutos, então, realmente, como mencionou bem, a cereja do bolo é exatamente o momento em que algumas coisas não dá mais tempo de ficar discutindo coisas que se pressupõem, exatamente para você analisar dentro de uma ótica complexa a confluência de princípios, regras e institutos para exatamente demonstrar um raciocínio que é concatenado, porque nunca é um raciocínio estanque. Então, nunca vai vir, principalmente numa prova, numa coisa mais assim elaborada do dia a dia, algo simples. Então, é algo que é concatenado no tempo e no espaço, e para isso essa visão dinâmica precisa realmente de uma mentoria qualificada, como a gente infelizmente tem. Perfeito, exatamente isso. E quando a gente fala da nossa mentoria, né, a forma, o método pelo qual ela se concretiza no curso, nós, hoje, as plataformas de contato, né, de gravação, elas são muito mais acessíveis a todos. Então, hoje a gente tem uma facilidade, todo mundo sabe lidar com o Zoom, todo mundo consegue interagir, abre a câmera ali de casa e a gente consegue trocar ideia como se estivesse no mesmo ambiente. Então, isso facilita sobremaneira esse diálogo. E esses encontros, eles são ao vivo, né? A gente fica à disposição dos alunos. Eu até brinco que normalmente eu faço um pequeno apanhado, né, num primeiro momento do encontro, só para posicionar o tema, colocar as questões mais palpitantes, depois a gente abre para um verdadeiro bate-papo, um cara crachá ali
comigo, com os alunos, há uma interação, uma sinergia muito bacana. Cada um, às vezes, faz uma pergunta, você vê, olha, aquele ali está pensando em concurso, na segunda fase. Aquele ali é advogado, ele está preocupado com o óbvio que o oficial apontou lá na nota. Aquele ali é escrevente, porque ele está na trincheira ali, falou para a gente, enfim. Então, é uma oportunidade em que se congregam os interesses, cada um dentro da sua profissão, e a gente tem muita oportunidade de trabalhar com vocês as questões registrárias após, justamente como o Dr. Vitor colocou, pressupondo que já há um conhecimento prévio a respeito daquelas questões. E o grau da discussão ele é extremamente profundo, são discussões extremamente complexas. Isso potencializa muito o aprendizado de vocês, a gente fica muito feliz, há um feedback muito positivo, os alunos gostam, até brinco que é um pinga-fogo, até uma expressãozinha que o pessoal do IRIB costuma trazer nos debates, né? Então, abre lá e cada um dá sua opinião. Por vezes, doutor Vitor, nem para chegar numa conclusão definitiva, né? Mas apenas para trazer fundamentos da minha visão, da visão do outro, da visão do professor, da visão do advogado, da visão do escrevente. Então, pode ser que a gente nem chegue a uma conclusão definitiva, mas pelo menos a gente vai trazer os fundamentos na visão de cada um desses profissionais. Bom, queridos, acho que era isso, né, doutor Vitor? Por hoje, esse nosso encontro tinha esse objetivo de mostrar um pouquinho o método, como ele se aplica concretamente. Espero que vocês tenham compreendido, a gente fica à disposição aí caso haja alguma dúvida, mas no próximo encontro a gente vai mostrar efetivamente para vocês como nós vamos concretizar isso, né? Passar o script do curso, aquilo que nós vamos oferecer, quais são os profissionais, os professores maravilhosos que estarão conosco, enfim, a gente tem mais uma oportunidade aí para trabalhar com vocês o registro de imóveis simplificado. Muito obrigado mais uma vez, querido, pela oportunidade, estamos juntos. Estamos, fiquem com Deus.